Olá, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, abrir isso com imenso coração, com amor imenso essa conversa de hoje e muito rapidamente convidar a querida Renata, que deve pedir para participar agora, e para que a gente possa respirar, entrar em presença e deixar a nossa noite se abrir para talvez um dos temas mais sagrados e importantes que nós já tratamos aqui, que envolve a cura da nossa ancestralidade. Me digam se me ouvem bem, por favor. Eu agradeço. Boa noite, Rê. Você me ouve bem? Ouço bem. Boa noite. O que me vem nesse momento, em primeiro lugar, abrir esse espaço de uma forma bastante séria, com muito respeito e muito amor. Convido eu e a Renata juntos, já abrindo esse campo, esse espaço, já tendo se preparado. É um tema que foi solicitado a nós pelo campo, é um tema que foi solicitado pela egrégora, por intuição, não foi algo planejado, não era algo que estava na conta. E que, de alguma forma, seja pelos movimentos que se fizeram ultimamente, ele se pede muito presente. É como se, de alguma forma, a cura das famílias, o nosso contato com as nossas raízes, a consciência de que somos uma teia real, não como uma ideia cognitiva, mas como uma consciência de que não existe cura e transformação se não houver um redesenho da história dos meus ancestrais. E a gente não precisa ir muito longe para isso, porque se a gente vai para os povos orientais, para os povos originários, o respeito que é dado à minha herança, à minha condição de vida como sendo a continuidade de uma história que vem se desenrolando há milhares, milhões, bilhões de anos. No momento em que eu enxergo a minha existência e o campo sistêmico ao meu redor, não como a existência de um indivíduo, mas como uma vida se desenrolando há milhares, há milhões de anos, onde cada célula minha, onde cada gota do meu sangue, onde até mesmo os meus pensamentos, definições de atitudes, coisas que eu julgo ter ou não ter na vida fazem parte de uma história maior do que eu imagino. Pois se eu nasço num país que foi assolado pela guerra infinitas vezes, não tem como eu não trazer essa história no meu sangue. Se eu venho de uma família que passou fome, mesmo que seja gerações atrás, não tem como eu não trazer um pouco dessa história do meu sangue. Se eu venho de um povo que foi massacrado, escravizado, de um povo que teve as suas terras roubadas, não tem como eu não trazer esse sangue nessa história. Se eu venho de uma história de mulheres violentadas, oprimidas, desde o início dos tempos, não tem como eu não trazer esse sangue na minha história. Se eu venho de um ponto, de um lugar onde o masculino aprende a ser violento, a ser opressor, a ser insensível, e passa isso de um lugar para outro, não tem como. Existem dois tipos de maneira de se viver com isso, completamente envolto a uma ilusão de que essas coisas não fazem parte da minha vida e que eu existo como uma vida individual. É como se uma folha de uma árvore simplesmente tivesse a loucura de acreditar que ela existe como uma vida individual e que, de alguma forma, é responsável por todos os resultados e espaços que ela tem. De alguma forma, o que foi sentido nesse campo, e eu já imediatamente abro espaço para que a voz se faça através da Rê também, sabendo, Rê, que nessa abertura uma infinidade de presenças xamânicas, uma infinidade de cobras,
uma infinidade de curas de terra se juntando a linhagens ainda mais ancestrais se fizeram presentes, e que de alguma forma é como se este tema, esta percepção de que cada um aqui traga isso, essa consciência clara, nua e crua para sua frente, torna-se o objetivo maior desse encontro nesse exato momento do tempo. Para que nenhuma pessoa que ouça isso possa viver o dia de amanhã sem trazer uma foto do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, da sua história e pelo menos mergulhar no entendimento e uma conexão dessa história e dessa linhagem. Imagino que talvez ao final do dia de hoje venha uma meditação para ajudar todos nós a fazer isso. Rê, o teu chamado nessa história é muito grande. O teu trabalho, o teu campo, a tua cura, o que é chamado para você nessa posição de olhar para a ancestralidade, olhar para o feminino, olhar para o sistema. Talvez, eu não sei se você já tem noção do tamanho que isso se faz presente na sua vida e que ainda vai se abrir. E como a nossa história se une a esse enneagrama atemporal e a gente vai trazer como uma coisa tem pedido a outra cada vez mais, eu queria abrir esse espaço para que você traga o que te vem. O que te vem nesse momento, nesse campo, agora. Boa noite, querido. Boa noite a todos. O que me veio muito forte desde que a gente começou a conversar sobre isso, e foi um campo aberto lindamente mesmo, as informações foram chegando até mim, e quando você falou, simplesmente eu sabia que o que a gente ia fazer. E o que eu sinto que muito forte é uma questão de trazer à tona o pertencimento, tão importante para todos nós. O quanto a gente se sente pertencente à nossa família. É daí que desenrolam todos os nossos dores, os nossos problemas, todas as pessoas que chegam até mim. E lá no fundo, quando a gente observa, o que tem é uma sensação de um não pertencimento de todos nós. É essa folha que acredita que não pertence àquela árvore. É justamente por isso que o cura se chama cura raiz. Porque eu sempre trouxe isso para todo mundo que eu atendo. Não tem como a gente curar o galho, curar a folha, se não curar a raiz. Não existe curar o galho e a folha sem curar a raiz. O quanto que a gente está desconectado do nosso sistema, o quanto que a gente exclui alguém por algum motivo. E essas pessoas que foram excluídas ou que não foram vistas por inúmeros motivos, elas pertencem. E dessa forma a gente vai para a vida sem ver isso e acaba repetindo os mesmos padrões, porque essas pessoas precisam pertencer. Esse sistema, ele é vivo e ele quer ser visto. Então, a hora que a gente se coloca na posição de intermediador, facilitador, constelador, a gente se coloca na posição de apenas deixar exposto aquilo que precisa ser visto. Sem julgamento, sem certo e errado, é apenas deixar exposto o que precisa ser visto. O que a gente se permite ver. E, Renata, por que eu estou ouvindo aqui fortemente de consciências, né, ancestrais, que a vida deles, seja onde ela esteja, também se cura através da nossa, de alguma forma. É como se eles estivessem agradecendo e solicitando que, de alguma forma, dependendo do que a gente fizer, eles também são curados, onde quer que estejam. Exatamente. Como funciona isso?
porque nós somos eles. A gente não estaria aqui se eles não tivessem existido, se não tivessem vivido o que viveram, a gente não existiria. Somos essas pessoas. E se somos essas pessoas, a hora que a gente faz uma cura na gente, no nosso coração, a hora que a gente enxerga as coisas de outra forma, com mais leveza, com mais compaixão, com mais inclusão, eles são vistos e dessa forma são curados. São curados não por nós, mas pelo amor por esse sistema, pela compaixão a esse sistema, pelo cuidado em olhar para essas pessoas e incluí-las nesse sistema. E viver a nossa vida com alegria, para honrar o que eles viveram, mas honrar em alegria, em plenitude, não honrar na dor, que é o que a gente acaba fazendo. A gente acaba honrando nas dores desses ancestrais, porque a gente quer pertencer a esse sistema. Só que a gente não compreende porque não enxerga que está fazendo as mesmas repetições. O que a gente costuma fazer para honrar na dor, sem consciência? Se manter em escassez, não ter relacionamentos saudáveis, acreditar que é maior que o outro. O que vem muito para mim, é muito recorrente, é doenças. Você repete os mesmos padrões de doença, os mesmos padrões de relacionamentos fracassados, o mesmo padrão de escassez. São os mesmos padrões de dores. Homens que vão repetir o mesmo padrão com as mulheres, mulheres que repetem o mesmo padrão com os homens. E por que nós fazemos isso? Para pertencer. Como assim? De que maneira eu criar sofrimento, inconsciência, escassez, criar questões que eu mesmo experimento como sendo dolorosas ou em sofrimento, de alguma forma trazem essa ideia de que eu vou aumentar o meu pertencimento a essa árvore que me trouxe? Porque sofrer é mais fácil que solucionar. Por lealdade, talvez, por acreditar que se a minha mãe sofreu, se a minha avó sofreu, se toda essa família traz no sangue essa história, talvez pertencer seja viver essa história também, como se minha história fosse ser diferente, eu não fosse daquela família. É como aquela família que nasce e tem vidas tão duras, tão duras, tão duras, que é como quem sou eu nesse tamanho para ter uma vida que é iluminada, que é aberta. Será que os meus pais e avós se sentiriam vergonha de mim? Será que eu estou desonrando? Será que eu estou não pertencendo? Porque talvez eles olhassem para fora, para quem tinha isso em outros lugares, ou desejavam isso, não era possível, e olhavam como se fossem outros lugares e outras famílias. Talvez. Exatamente. É porque quem sou eu, né? Eu sempre falo muito isso, trago para as pessoas. É um sentimento de quem sou eu para ter algo que ninguém teve da minha família. Quem sou eu na fila do pão para ser mais feliz que a minha mãe, que meu pai? Quem sou eu para merecer isso? Será que eu poderia interpretar isso como um desrespeito a eles também? Também. Ou será que também não poderia ser algo do tipo: se eu tiver uma vida melhor que os meus pais, do que os meus ancestrais, é como se eu fosse melhor do que eles. E eles são os meus pais, eu não quero ser melhor do que eles, eu não quero que eles se sintam envergonhados. Me parece que tem muitas crenças também que nós criamos a respeito do significado do que é honrar. O significado, porque honrar aquele pai ou aquela mãe que morreu com dificuldades financeiras imensas, produzindo isso para mim, dando aquela sensação de: olha pai, olha mãe, olha como eu estou aqui com vocês, você não fez isso sozinho. Isso. Mas será que não é pela riqueza, pela prosperidade, pela abundância que eu crio, que eu vou olhar e falar: olha, o teu sofrimento não foi em vão. Isso. A nossa família conseguiu finalmente essa alegria, essa prosperidade, essa liberdade, esses relacionamentos. Então, eu em mim, através de mim, conectado a todos, realizo num ponto dessa teia
uma transformação que acontece na teia. Isso não acontece para mim. Portanto, o que está me vindo agora é até, e você sabe que, embora eu trabalhe com os campos e as curas constelacionais há muito tempo, eu não sou um especialista como você. Então, se eu sou uma pessoa muito mais intuitiva, estiver falando alguma besteira, você me corrige sempre. O que me vem é que talvez, não sei se essa é a palavra, mas haja uma responsabilidade nossa. É isso Porque é mesmo. no momento em que eu me coloco, eu vou contra a remada da maré, da inconsciência, eu transformo uma vida prática que poderia ser viver, nascer e morrer, e faço dela um esforço de melhoria, um esforço de libertação, um esforço de cura, remo contra a maré, levo pedrada de todos os lados, faço o que é improvável, porque transformar a minha vida num ato de consciência, colocar a espiritualidade, o desenvolvimento emocional, colocar o sair do padrão no centro da minha existência, é uma coisa improvável no mundo como ele é. Agora, ao fazer isso, quem mais tem para fazer isso aqui, dessa linhagem toda? Sou eu. Não tem mais ninguém aqui, nesta carne, nesta terra, nesta existência. Portanto, essa responsabilidade, ela transcende só a minha existência de querer ter uma vida um pouquinho melhor, um pouquinho mais de felicidade, de dinheiro, uma carreira melhor. Transcende isso, porque os meus filhos, a gente está olhando só para trás, e os filhos dos meus filhos, e toda essa linhagem milenar que vem para frente, ela vai beber dessa vibração daquilo que foi curado e transformado num... Estamos curando o planeta inteiro, de certa forma. Então, quem somos nós para olhar para a nossa vida e dizer, olha, eu acho que eu não vou seguir esse caminho, eu acho que eu vou tocar o barco, porque as coisas estão assim. Eu não sei o que você pensa disso. O que eu tinha deixado anotado na minha frente aqui, que foi as palavras que vieram antes de a gente começar, é inocência e culpa. Por quê? Porque essa culpa, quando é trazida dentro das constelações, e por Bert Hellinger, ele fala que a gente só consegue progredir na vida quando assume a culpa. A gente trata como responsabilidade para deixar isso também um pouco mais leve no nosso coração, mas não que necessariamente seja preciso deixar leve também, dentro de um processo, na hora da constelação. Porque assumir esta culpa seria assumir a responsabilidade pela sua vida e deixar de ser inocente. E o que a gente quer normalmente é ser inocente. É continuar na inocência. Só que para ser gente grande, para progredir, para fazer diferente, a gente precisa assumir a responsabilidade de assumir isso e fazer diferente mesmo. Vai exigir uma energia que você nunca teve. Vai exigir você olhar e ver onde precisa ser curado. Vai te exigir algo que você ainda não fez. Para deixar de ser inocente. Para assumir a culpa de fazer diferente. Para assumir a culpa, essa responsabilidade. O que traz como essa culpa? Eu olho muito também para essa teia, porque ela é atemporal. No fundo, do ponto de vista da dimensão onde o nosso espírito reside, a linha do tempo é ilusória. Está tudo acontecendo aqui agora. Inclusive quem vem pela frente, que inclusive sou eu mesmo, em diversas múltiplas formas. Aliás, quem sou eu e quem não sou, nas diferentes encarnações, possibilidades, momentos do tempo. Nós estamos participando de um ato de Deus, entre aspas, do grande espírito, da criação, da luz, da grande mãe, de curar-se a si mesmo. Nós somos participantes e como participantes temos uma consciência individual nesse momento do tempo, nessa vida, nesse lugar, nessa existência, que deve ser exatamente desta forma. A gente deve viver aqui agora com essa ideia. E uma coisa que me vem é o se nós não fazemos por nós, que nós façamos pelos que vêm adiante ou anterior a nós. Quando eu lembro, né, a Thaís, minha esposa, sempre fala que ela conta algumas vezes que ela foi para a terapia muitas vezes levada pelas questões com os nossos filhos. E muitas vezes eu vejo que questões que seriam difíceis de eu transformar em mim,
quando começa a afetar a saúde ou emocional ou a vida deles, eu falo, cara, você vai ter que se mudar, você vai mudar isso. E é difícil, mas o amor ele consegue ser maior do que os padrões. Então, quando nós temos critérios mais altos, nós fazemos o que precisa fazer. Então, trazer a consciência, cada um que está aqui, que o que você faz agora em você, 1 milímetro que ninguém está vendo, ecoa na eternidade. A saúde que você conquista para você ecoa na eternidade. A cura de uma mágoa que você tem ecoa na eternidade. A cura de uma pobreza que você tem ecoa na eternidade. Transformar a tua vida num espaço onde ela faz algum sentido ecoa na eternidade. Então, cada um encontra o seu motivo para, de alguma forma, tomar consciência de que nós estamos operando um processo gigantesco e que a sua decisão de olhar ou de não olhar, de empurrar com a barriga ou não empurrar, ela não é individual, ela afeta o planeta, ela afeta as múltiplas dimensões, ela afeta a existência dos teus filhos, que é algo mais próximo de se ver. Nós continuamos sempre. Resistências são arquetípicas e envolvem toda coisa grandiosa que é trazida. Resistências estão aqui para que a gente traga continuidade. Enquanto a gente continua respirando, de uma forma ou de outra, essa mensagem chega exatamente para quem precisa chegar, da forma que precisa chegar. Continuidade. Continuidade, Rê. Não importa o que aconteça, as resistências podem se levantar, principalmente quando grandes processos de consciência são colocados à tona. Nós continuamos. Eu passo a palavra para você. O que me vem de tudo que você falou continua sendo a responsabilidade que a gente tem de fazer diferente. E quando você falou dos filhos, sempre quando eu começo algum processo com as pessoas que têm filhos, eu trago isso para a consciência. Que no primeiro momento você não consegue fazer por você, faça pelos seus filhos. Olha para o tamanho da dor que pode ser passada à frente, porque você não teve coragem de olhar para isso. Porque você não tem a responsabilidade de olhar para isso. E isso normalmente funciona num primeiro momento. Só que para eu ser pai e mãe, eu primeiro preciso ser filho. Em algum momento, isso vai surgir. Em algum momento, essa pessoa que quer essa cura e que busca fazer uma transformação, ela tem um primeiro momento de sim, eu preciso olhar para meus filhos, eu consigo começar esse movimento porque eu amo os meus filhos e eu quero que eles sejam felizes. Mas esse momento de virar filho, esse momento de assumir o lugar de pequeno perante os pais, perante o teu sistema gigantesco que tem atrás de você, você honrar tudo que veio, tudo que precisou existir para que você esteja aqui agora, é o movimento de cura. O movimento de cura vem a partir do momento que você reverencia a tua ancestralidade. A partir do momento em que você aceita tudo do jeito que aconteceu, sem questionar, sem querer que tivesse sido diferente. Apenas com compaixão e amor por todo mundo que precisou existir para que você esteja aqui agora, fazendo o que está fazendo. E essas pessoas precisam ser honradas. É isso que elas querem, ser vistas e honradas. E a hora que elas se sentem acolhidas, eles têm um lugar no nosso coração. E por isso que uma das frases sistêmicas é: do meu lugar, eu dou um lugar a todos os excluídos dessa família. E essa frase veio muito forte para mim hoje o dia inteiro. E ela precisava ser dita. Porque do meu lugar, eu não sou maior. É do meu lugar de pequeno que eu dou um lugar aos excluídos dessa família, a quem não foi visto.
E assim eu posso ser grande para os meus filhos, para os meus netos. Eu não consigo protegê-los porque eu não sou grande. Eu só sou grande a partir do momento que sou pequeno para minha ancestralidade. A partir do momento que reconheço a grandeza deles. E aí eu reconheço a minha vida e tomo força. E aí eu sou fonte. É isso que eu quero ser para os meus filhos. Fonte. Só que a fonte precisa buscar na fonte dela. Não tem outro jeito. Como é que eu vou fazer pelos meus filhos se eu não consigo respeitar os meus pais, os meus avós, toda a minha história? Não existe como fazer isso. A cura está na raiz. Então, sim, a gente começa pelos filhos, mas enquanto não somos pequenos perante a nossa ancestralidade, não reconhecemos a força da nossa raiz, os movimentos importantes não acontecem. E o que me vem nesse fluxo é que é uma árvore se curando. Quando o pedaço dela, a ponta de um galho, resolve ajudar a flor, o filho que vem dela, talvez ela esteja, essa ponta, também não se sentindo pertencendo. Porque senão talvez ela nem passasse pela cabeça de que ela precisa fazer algo, porque esse algo já está sendo feito pela árvore, pela terra, pela mãe e pelo universo inteiro. Então talvez fique até mesmo pesado demais quando eu quero trazer uma proteção, uma cura, uma vida para quem está na frente, e tenho a ilusão de que isso é produzido por mim. É como se a ponta do galho tivesse a ilusão de que ela pode produzir uma flor mais bonita. E o quanto deve ficar pesado para ela colocar-se tamanha responsabilidade, e o quanto o fato de colocar-se essa responsabilidade já não significa que ela está fechada ou interrompeu o que vem por detrás dela de alguma forma. Então, o como seria se ela também se rendesse à grande fonte? E mais uma vez, tudo está se fazendo através de nós. Mas nós precisamos fazer o nosso trabalho de não impedir. E como nós impedimos isso no momento em que nós nos perdemos em crenças, em fixações, em distorções da minha mente, que trazem crenças que impedem meu fluxo, que me tornam grande demais quando na verdade eu não sou, que me colocam responsabilidades que na verdade não são. Sistemas que fecham o meu próprio cardíaco para o fluxo de amor que vem por detrás. De alguma forma as mágoas, os secos, os medos fecham esse fluxo. E aí eu estou querendo transmitir um amor a partir de um lugar cujo fluxo está fechado no meu coração e podia estar simplesmente jorrando, ou simplesmente através da saúde que eu herdo do meu corpo, ou o campo vibratório que eu herdo no meu corpo físico, e que, como o galho que quer transmitir uma saúde para a flor que está na frente, mas de onde vem a água? De onde vêm os nutrientes? De onde vem? Ele precisa ter passado de forma saudável por cada ponto da raiz até o tronco, até aquele lugar. O fluxo de amor precisa ter vindo do coração da terra e passado por cada coração até aquele ponto. O fluxo de contemplação e entendimento tem que ter passado para tudo. E, mais uma vez, não existe a cura individual, só existe a cura da árvore. E quando a gente coloca isso para cada um aqui que está nos ouvindo, por um segundo contemplar isso, o quanto você tem envolvido nos teus processos de transformação, de cura, de mudança na tua vida como ela é, naquilo que você quer fazer para os seus filhos, usando a metáfora, a percepção de que você precisa primeiro deixar-se ser tocado, curado, atravessado, abrir o teu caminho para aquilo que veio antes. E muitas vezes os que vieram antes também têm as suas dores. O fluxo não é perfeito. E aí eu vejo
até um movimento como se a árvore, ao curar a ponta de um galho, imediatamente se transformasse numa nova árvore. E é talvez um pouco disso que aconteça. Eu costumo usar uma metáfora da usina com a lâmpada também, normalmente, para as pessoas. Eu falo, você é uma lâmpada e seus pais são a usina. E normalmente o que a gente vê? A lâmpada tentando dar energia para a usina. A lâmpada, ela acha que consegue dar energia para a usina. E toda vez que ela tenta fazer isso, ela estoura. Não dá. A gente não tem energia para devolver. A gente tem energia para passar daqui para frente. Eu ilumino daqui para frente. Daqui eu pego a energia. Eu me reabasteço de amor, de toda a história da minha família. E eu posso honrar ela em toda a minha plenitude, vivendo e colocando os meus dons e talentos a favor do mundo. É desse jeito que eu honro a minha família. É desse jeito que eu me permito honrar a minha família. A gente pode se permitir honrar a nossa família, colocando os nossos dons e talentos, isso que veio de tantas e tantas gerações, a favor do mundo, com os nossos filhos, entregando daqui para frente, né, em humildade, de reconhecer que daqui para trás eu só recebo. Tá me vindo aqui também uma série de imagens, né, dos momentos todos aí, desses anos todos de NA Coaching, dos processos de campo sistêmico que acontecem. E quantas vezes aquela sala, né, com tantas pessoas, a gente foi vendo que ao longo de cada raio, de cada ponto do enneagrama que se abria, quando um 9 entra ali naquele tapete e sente ali toda a dor do não existir, por exemplo, ou de não conseguir colocar a tua força, os outros 9 naquela sala que têm essa história sentem ao mesmo tempo. Uhum. Aqueles que têm pais, um pai ou uma mãe 9, às vezes sentem aquela história ao mesmo tempo. E vou além. Há famílias inteiras, países que contêm aquela história 9 na sua própria ressonância. E aquela história ressoa com aquelas pessoas que vêm dessas famílias, independente dos tipos do enneagrama dela. Uhum. Nós temos essas energias nos nossos sistemas para serem curadas. Mas quando uma pessoa entra naquele tapete, todos esses dominós se abrem. E quando um processo se fecha em cura ao final, é como se todas essas histórias fossem redesenhadas, inclusive dos planos astrais, das consciências extrafísicas que ali se encontram. É como se tocasse no galho, a árvore inteira acende. E ao longo do tempo, eu não sei se essa é a sua percepção também, é como se os 9 raios fossem a imagem que já me veio muitas vezes no tapete, em estados alterados de consciência, uma vez revelado até pela própria ayahuasca, foi como a árvore da vida fosse sendo criada, só que ela vai usando 9 teias coloridas. E essas teias vão se desenhando ao longo do caminho, formando triângulos e triângulos e triângulos e fundindo em laços. E algumas vezes, em determinadas famílias, sabe aquelas cordas de marinheiro que são feitas com 9 raios? Imagina esses 9 raios coloridos desenhando. Em algumas famílias, um raio desse está mais sujo, está mais escuro, ou está mais fino, de alguma forma. E é como se esses 9 raios estivessem pedindo para serem curados e de alguma forma nos usassem as nossas histórias individuais e ancestrais para fazerem o que já estava escrito em toda a história. Como é que você vê? E eu sei que o Enneagrama não fala com isso só dessa forma, a gente poderia falar também, depois você pode falar um pouquinho também, até mesmo dos tipos e as questões que envolvem, mas primeiro eu queria... Como que vem isso? Nunca te perguntei isso dessa forma, mas como que te vem essa relação dos 9 raios, ou até mesmo dos instintos, das forças da vida, formando essas teias, e em lugares mais fluidas, em outros pontos da árvore mais secas e duras, e afetando todos os pontos? Como que você vê, como você trabalha isso, nessa união do Enneagrama e das curas ancestrais hoje? Nos processos individuais,
o que eu vejo são curas de sistema de famílias com famílias. Isso aparece muito. Então, por exemplo, vem uma pessoa que tem uma família 1. Com quem que essa pessoa normalmente se relaciona? Com alguém que tem uma família 7. É muito claro isso. Isso acontece muito. A minha família é uma família 7. Pelo movimento das flechas, você imagina que, de alguma forma, do mesmo jeito que essas frequências podem se atrair individualmente ou terem karmas a serem resolvidos, você tem visto que esses sistemas também operam assim. É isso? Isso mesmo. Então, a minha família é uma família bem 7. Todo mundo, meu pai, minha mãe, minha história, meio nômade, né? Muda de casa o tempo todo, aquele negócio. O João cresceu na mesma casa e viveu lá até casar. Na mesma casa, é uma família 1, a avó dele, o avô dele tipo 1, e ele, os pais tipo 1, ele é um 3 autopreservação que tem muita energia 1, e você é uma família 1. Tanto que daí dá um choque, né? Aquela coisa, minha família totalmente 7. Vamos colocar, né, no nível de consciência ali para a gente entender, só um nível de consciência ali mais baixo, para que a gente entenda a bagunça que acontece naquele sistema, com aquele outro sistema rígido. E aí você choca, né? Porque você precisa fazer escolhas e precisa assumir essa postura que eu coloquei ali da culpa. Porque os pais colocam alguns limites e os filhos transgridem esse limite para assumir a culpa e a responsabilidade de fazer diferente. E é esperado que os filhos façam isso. E quando os filhos fazem isso, existe uma cura para aquele sistema, porque é um equilíbrio, né? É isso que a gente vê no movimento das flechas. E quantas vezes eu recebo dessa forma? Alguém que tem lá uma família 3, que você vê que a mãe e o pai têm aquele sistema, a pessoa, ela se modela porque ela é 3 também, e de repente casa com uma pessoa 9, com o sistema todo 9. E você vê aquilo de volta. Aqueles conflitos daquele casal não são o conflito do casal. Ele é um conflito do sistema. E por isso que é tão complexo na hora que você precisa fazer um movimento do casal. Ele não está trazendo uma coisa só dele. Ele está trazendo algo de um sistema inteiro. E quando a gente consegue olhar assim, é mais fácil de deixar mais claro para as pessoas. Eu sinto que tem uma beleza imensa e que acho que a complexidade pode se tornar ainda maior, mas diante da visão que a gente tem dos 9 raios, pode iluminar muita coisa. Se eu for olhar, por exemplo, nunca pensei sobre isso, mas eu sinto que vibratoriamente a minha família de origem tem uma energia 5 muito forte. A família de origem da Thaís tem, na minha leitura, uma energia 9 muito forte. Não são flechas, não são relações, e também não poderiam ser quando a gente olha, por exemplo, para as minhas irmãs, que têm raios diferentes, que se juntaram a outras famílias. Mas trazer à luz a consciência, por exemplo, eu poderia dizer que eu venho de uma família, talvez, com um instinto mais ou menos sexual, com autopreservação um pouco mais alto, e aí eu encontro uma autopreservação talvez alto demais, e, de fato, o encontro dessas famílias podem produzir curas específicas nos raios. Então, da mesma forma que dentro do meu karma, né, as minhas frequências vibratórias são atraídas, né, de forma a produzir determinadas curas no nível individual, imagine essa teia toda com uma santa inteligência impossível de ser vislumbrada por nós, simplesmente fazendo os ajustes para que todas as teias dos raios sejam curadas de uma forma ou de outra. E talvez este olhar, expandindo o que a gente tem visto nos 9 raios, visto no Cura dos Instintos, para uma visão ampla, nós podemos criar uma ampliação de visão que talvez a gente não tenha chegado lá ainda. E, de certa forma, é isso que o Enneagrama faz. O Enneagrama não está aqui, na minha visão, para dizer uma coisa é assim ou é assado, mas ele está para servir como uma lente que, colocada diante de qualquer coisa, amplia a percepção e o conhecimento e o entendimento através das suas leis e da sua organização de frequências, que é isso que os 9 raios, de algum momento, podem trazer para a gente. E com os instintos acontece sim também dentro do sistema. Às vezes o que pega mais naquela relação, naquela família, não é o tipo, apesar de ter
uma energia daquele tipo. Que a gente vê que aquele sistema, aquela família, tem um tipo que vai predominar ali. A gente consegue perceber isso, mas às vezes o que pega mais naquela relação são os instintos. E aí a dor dos instintos, aquela que a gente bem conhece de dentro do Enneagram Coaching, são aquelas dores que tem no social, as dores que tem no sexual, as dores que tem no autopreservação, é aquilo que vem à tona. Porque o que eu vejo, e por isso, né, eu insisto, né, a gente fala tanto da questão de você entender os raios como frequências em múltiplas dimensões. Por que determinadas pessoas não curam dos instintos que têm um instinto baixo individualmente, entram ali no campo e são profundamente tocadas por aquele que no dia a dia ela também resgata histórias ancestrais, porque ela não tem nela, mas na família dela, de alguma forma, isso tem uma herança. Eu sempre falo, né, ao longo dos anos eu fui percebendo quais raios afetavam mais determinadas pessoas. E o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que sim, o raio central, que muitas pessoas vão chamar de tipo, afeta bastante. As flechas costumam afetar muito, mas em terceiro lugar, se não em segundo, o raio dos seus pais afeta. A pessoa nem sabe que aquilo está dentro dela, abre-se lá o campo do 2, ela começa a sentir um monte de coisa e virar, e ela não sabe por quê. E ela volta para casa e descobre que a mãe e o pai eram 2. Coisa mais comum do mundo. Isso é muito forte dentro de nós e é uma coisa, na minha opinião, que é visto ainda com pouca potência dentro do Enneagrama. A energia que nós temos dos raios dos nossos pais, as curas a serem feitas, são muito maiores do que a gente imagina. Quantas vezes, e aí você vai para um trabalho de raios de crenças, eu não tive que fazer trabalho, você também, no ponto 1, né, acessando o Flecha 7, o prazer, com pessoas de origem oriental, ou japonesa, cujo tipo principal não era aquele, mas como aquele raio colocado, né? Vamos pensar, no Japão, está desde a questão da culpa, da autocrítica no seu medo principal, até a presença, a ancestralidade, a cerimônia do chá. É um raio que na vertical tem consciências maiores e menores. Ele também está pedindo para ser curado naquela família. Quantas famílias, né, de origem italiana, ou que viveram o pós-guerra, ou polonesa, a gente abre um campo da autopreservação, da escassez, e as pessoas sentem ali. Como é que você vê isso? Como é que você entende, por exemplo, as curas principais que aparecem aí para você, nos raios, nos instintos? Acho que você comentou uma coisa incrível esses dias, que é como o campo tem te surpreendido a ponto de você precisar, né? Você comentou, eu preciso de uma pessoa que seja coragem nesse campo, e eu tenho um 6, cujo arquétipo é a coragem que se levanta. Você chegou a comentar comigo, de pessoas que não conhecem os raios, os seus tipos, mas automaticamente são puxadas no campo para aquele ponto. Você pode contar um pouco dessas coisas para a gente? Conto, sim. Isso é a base do meu trabalho dentro do treinamento. Eu faço constelação com Enneagrama por conta disso, né? Porque ninguém vem para uma sessão de constelação comigo sem saber o tipo. E normalmente, quando o campo é aberto, o que eu tenho ali? Pessoas da minha equipe, pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com constelação, a participar de campos. Então, tem pessoas de todos os raios. E as minhas constelações são todas ocultas. Ninguém sabe quem está entrando no campo. Ninguém sabe se é pai, mãe, você, recurso. Não sabe o que é. E na hora que eu falo para a pessoa, olha, o que a gente está precisando agora? Ah, eu preciso de coragem, a pessoa fala. Aí eu falo, preciso de uma pessoa no campo. E aí entra um raio 6. E eu não falei que era coragem. Ninguém sabe o que ela está representando. Eu só falei, preciso de mais uma pessoa no campo. E entra um raio 6. Então, humildade no 2, eu preciso, o que o campo precisa? Normalmente eu pergunto isso para o campo. O que o campo precisa? Normalmente 2 pessoas falam ao mesmo tempo exatamente a mesma palavra. Ah, humildade. Aí, de repente, levanta lá 1, 2. Né? E a hora que isso acontece é uma coisa muito linda, porque essa pessoa, 6, por exemplo, depois, se alguém conta para ela que ela era a coragem, ela toma posse daquilo. Ela fala, cara, se eu ressoei com isso, é porque eu tenho isso dentro de mim, eu não ia entrar no campo. Porque a gente sabe que a gente só entra quando ressoa.
E aquilo meio que desperta nela essa virtude. E é a coisa mais linda do mundo, quando ela percebe que ela tem isso dentro dela. Porque ela vem ali, normalmente, com essa questão de que eu tenho medo, de que eu sou um 6, né? Eu tenho 6 entrando agora aqui, porque eu sei que ele passou exatamente por esse processo. Nada é por acaso. Então, a hora que a gente percebe esse campo dessa forma, e na hora que eu vou fazer algum movimento de flechas, que eu preciso daquela energia ali naquele momento, e essa pessoa vai até lá, naquele ponto, para receber aquela pessoa que está fazendo aquele movimento, ela toma posse do que ela tem de melhor. E a gente sabe que para a gente ter algo em nós, tem que vivenciar, tem que experienciar. Então, enquanto eu não experiencio essa coragem dentro de mim, sendo um 6, e não vejo o meu tamanho, a minha autoridade sobre mim e sobre o que eu posso fazer, é como se isso não existisse. Então, quanto mais a gente reforça isso nas pessoas também, né, que acaba acontecendo dentro desses processos, mais elas vão se abrindo para isso e vão curando aquele raio naquele campo dentro dela. Todo mundo vê o brilho daquela pessoa e todo mundo acaba curando aquilo dentro de si também. Então, são movimentos incríveis dentro da constelação que acontecem. E aí a pessoa acontece desse jeito que você falou, a pessoa chega ali, agora quem a gente vai pôr? Sua mãe. Aí quem que entra? Um raio igualzinho da mãe da pessoa. E ela sabe que é, porque normalmente a pessoa já sabe, aquela pessoa daí é tipo 7. Poxa, minha mãe é tipo 7, ela representou a minha mãe, que coincidência. É bem coincidência mesmo. E a gente vai entendendo que essas coincidências não existem. O campo está ressoando para aquelas dores. Então, se aquela pessoa ressoa com aquela dor, ela vai entrar no campo representando aquela pessoa. Né? Eu fiz uma constelação uma vez que só tinha um tipo 3 no campo, e quem era um rapaz que tinha uma pessoa 3 no campo, que era uma mulher. E eu falei para ele, escolhe quem você quiser, pode escolher quem você quer pôr no campo para representar você. E ele foi, escolheu ela, ele nunca tinha visto ela na vida. Ele, por que eu escolhi uma mulher para me representar? Não entendi. Ele falou, eu falei, porque, né? Ela é 3, é a única 3 que eu tinha no campo. E ele escolheu ela. E ali, naquele momento, foi onde um clique maior aconteceu para mim de prestar mais atenção nisso. E hoje eu vou falar para você que são raríssimas as vezes que entra alguém que não é o tipo ou uma flecha. E aí a flecha que entra, quando eu não tenho o tipo, a flecha que entra é de integração, normalmente, tá? Então, se eu não tenho 8 no campo, talvez entre 1, 2 para representar. Né? Então, isso acontece bastante. Ou como você tinha comentado ali, ressoa com a dor daquele sistema. Isso é mais raro de acontecer. Normalmente acontece exatamente com aquele raio, aquela pessoa, a pessoa que representa o marido do mesmo raio, da mãe do mesmo raio. E isso é recorrente, sabe? Não é algo assim que eu vou falar para você, de vez em quando acontece. Rê, de uma forma assim, uma palavra ou duas que te vem aí mais rápido, um giro rápido pelos 9 pontos. Qual é a principal cura de cada um, ou de cada raio, em relação à ancestralidade, a que mais aparece? Tá. A principal cura para o raio 1 é a aceitação. Ele a hora que um aceita tudo que é perfeito como é, que precisou ser daquele jeito, a hora que a gente consegue trazer mais luz a isso, né? Então existe esse julgamento muito forte com o sistema inteiro, então quando a aceitação aparece é mais fácil da gente liberar. A questão da humildade dentro do 2, esse reconhecimento de que eu sou pequeno perante esse sistema e só daqui para frente que eu consigo fazer. O do 3 vem com uma questão de... o que pega normalmente no 3 é pós-constelação, ele quer performance, ele quer que dê certo muito rápido. Então, uma cura é saber aceitar o tempo das coisas. O que pega muito é isso. Ele quer que dê certo no dia seguinte. E aí não dá ele... Então, esse processo de tempo, que existe um tempo para que as coisas aconteçam. Dentro do 4, é uma questão de soltar o sofrimento. Aquela primeira frase que eu falei, né? Sofrer é mais fácil que solucionar.
E isso está muito dentro do raio 4. Às vezes ele olha para aquilo e ele quer continuar ali, porque dessa forma ele se sente pertencente. É uma forma dele pertencer àquele sistema, porque aquele sistema tem um sofrimento e enquanto ele sofre, ele pertence àquele sistema. E isso também a gente precisa olhar com muito carinho. Para o 5, vem uma questão desse isolamento, que ele continua querendo se isolar. Então, enquanto ele não olha para esse coração e não deixa ele mais aberto e disponível em abundância, ele continua com os mesmos padrões. O que eu vejo de cura muito grande no 5 é quando ele começa a doar. Quando ele começa a doar, quando ele começa a colocar o conhecimento para fora. Então, essa cura, ela está relacionada à abundância, à doação de energia mesmo. Seja para fazer algo para alguém, para ele mesmo, ele precisa doar. É a hora que ele consegue fazer um movimento. Com o 6, é isso, essa questão de coragem. Na hora que ele assume essa autoridade, na hora que ele se vê, é um movimento, acho que um dos mais incríveis que a gente vê, a hora que ele assume essa autoridade. E isso não dá para fazer num simples movimento de constelação. Ele precisa passar pela energia do raio, eu vejo. Porque se ele não experiencia isso, ele traz para um mental e ele fica só querendo entender aquilo e não experiencia. E ele deixa isso e passa. Então, é uma coisa que eu vejo muito forte dentro do 6. Um assumir a autoridade. E aí que ele faz uma mudança mais forte. No raio 7, o que mais pega é ele quando ele assume a dor. Porque ele vai fugir. E eu falo que normalmente eu faço a constelação na última sessão. Porque ele não me libera na segunda, normalmente. Então, eu faço só na terceira, para que ele sinta. Então, qual que é o processo do 7? Sentir. Qual que é a cura dele? A hora que ele permite sentir, deixar, olhar para essa dor. E não é um processo tão simples. E eu deixo isso sempre muito bem claro e cuidado com eles. É um processo diferente. Precisa ser de muito acolhimento, para que abra um pouquinho a gente consiga. Então, é um processo de liberação do sentir. Esse é um processo que eu vejo muito no 7. Dentro do 8, essa questão da superioridade de mandar. Então, o 8, ele quer continuar mandando no sistema. Ele quer continuar se sentindo maior do que o sistema. Então, essa pequenez, no bom sentido, de eu me sentir pequenininho, por isso me toca tão profundamente, porque é o meu processo, foi, e continuará sendo o meu processo de me manter nesse lugar de pequeno. E isso existe um desafio para o 8, se manter no lugar de pequeno. A cura dele está no se manter no lugar de pequeno perante esse sistema, que ele quer proteger, porque ele acha que é maior do que o sistema. Então, como é que eu consigo ser fonte para os meus filhos se eu não consigo ser pequeno para o meu sistema? E dentro do 9, existe uma questão de ele não querer se indispor, né? Nem com um lado, nem com o outro. Então, ele precisa assumir também esta culpa, essa responsabilidade de fazer diferente. Então, alguém eu vou desagradar. Alguém eu vou me indispor com o papai ou com a mamãe, ou com o marido, eu vou me dispor com alguém para que eu faça um movimento. Então, é a cura que eu vejo normalmente dentro do raio 9. E na palestra eu vou trazer mais os detalhes, né? Tipo, a parte anterior do pré-atendimento e o pós-atendimento, os cuidados com cada raio. Mas isso é o que mais vem para mim, assim, que eu posso falar. E só abrindo um espaço para aproveitar, então, já que você comentou, na verdade a Rê vai falar sobre esse tema, né, no primeiro Congresso da Sociedade Brasileira de Enneagrama, que acontece agora, das 10 e 11 de setembro, aqui em Sorocaba, São Paulo. Quem tiver interesse é só entrar no perfil da SBS, b.enneagrama, aqui no Instagram, e que lá na bio tá bonitinho para chegar até lá. Rê, eu vou te complementar com a minha experiência dentro do Cura dos Instintos, e você sabe o quanto aqueles campos ficam absolutamente poderosos, e quanto eles trazem ancestralidade, e eles têm, ao longo desses anos, trazido alguns temas, principalmente quando a gente vai para instintos reprimidos, que trazem, né, dores, na minha
não é nem na minha crença, mas na minha observação, que envolvem sistemas e vidas anteriores a essa que eu estou vivendo nesse momento, eu diria que dentro de um instinto de autopreservação aparecem muito a questão, né, das curas da fome. E todos os sistemas, guerras, movimentos aonde faltou-me eu ser provido pela terra. Então, pessoas que vêm de origens ou de famílias que em algum momento passaram fome, ou de sistemas como imigrantes, ou sistemas, ela acaba pegando bastante. Dentro do instinto sexual, o quanto aparecem, não é só isso, claro, mas o quanto aparecem as curas de determinadas raivas e violências ligadas, por exemplo, à violência sexual, ou ligados a essa questão da briga entre masculino e feminino, da opressão, da raiva, né, de alguma forma, o quanto dessa energia que era para ser energia sensual e de beleza e de êxtase, de alguma maneira na história da humanidade, na história daquela família, ou na história daquele povo, né, se eu pegar, né, o povo feminino, vamos dizer assim, as mulheres como um todo, o quanto dessa beleza, né, o quanto dessa energia vibratória de feminino dentro da dualidade causou dentro desse processo de inveja, de dominância, de cisão e de dor masculina a tentativa de dominar e oprimir isso de alguma forma, e o quanto traz isso no campo, e nesse momento do tempo, o quanto esse assunto está pedindo para ser curado e reverberando, porque na verdade o que a gente vê nesse mundo físico, gente, são só reverberações do que já está acontecendo no campo vibratório, no mundo da causa. Então, quando eu vejo os movimentos feministas, quando eu vejo as mulheres se empoderando, quando eu vejo numa novela na televisão, como a gente tem visto, um recadinho bobinho, mas dizendo para a mulher, olha, não aceito o que teu marido está dizendo. Quando eu vejo, olha, cada um, né, como é que se fala na TV? A mulher no lugar que ela quiser, né? Quanto para chegar até aí? Você precisa de... Claro que nós não chegamos até aí, mas só o fato de vibratoriamente o campo, as vozes estão dizendo isso. Não são vozes individuais. É um momento vibratório na história deste planeta, na história da humanidade, onde dentro do campo isso está surgindo. A constelação não existe naquele campo só que a gente abre naquela sala. Esse planeta é uma constelação. A humanidade é uma constelação. Então, no momento em que a gente tem essa fase de transição, onde é muito importante que cada um de nós faz, o quanto essa cura já está sendo permitida de alguma forma, né? E quanto isso, no último Ania Coaching Cura dos Instintos, a gente vai ter o anual agora em outubro, estive lá em Portugal, o quanto esse tema continua, né, a reverência, esse masculino que reverencia, aprende a não querer dominar e tem o seu coração preenchido, porque no fundo era isso que ele queria o amor, mas ele não sabia como pegar. E ele achou que ele poderia, né, pegar aquela flor e levá-la para casa, porque aí ela vai ser minha e eu vou ser o amor. Mas quando eu arranco aquela flor da terra e levo ela para minha casa, ela morre. E aí eu quero possuir outras. Mas se eu deixo ela vivendo no lugar que ela está, junto das outras, e aprendo a me sentar do lado dela, e a respirar, e a olhar para ela, e a sentir o perfume e o cheiro dela, o meu coração está curado, está preenchido, e eu não preciso dominar. A cura é. E dentro do instinto social, né, você sabe que sempre me toca muito, por conta do meu instinto abrir em ondas muito grandes, o quanto aparecem as curas de pessoas que trazem no seu sangue o negro, a escravidão, que pessoas que trazem no seu sangue o indígena, que pessoas que trazem no seu sangue aquele que viveu uma guerra, aquele povo que foi massacrado, dizimado, e ao longo do tempo, numa posição e na outra, nos jogos de poder, nessa história toda. Quantas vezes eu vi, né, as bruxas queimadas dentro do instinto social, também do sexual, às vezes aparece em determinadas questões, mas toda uma acho que talvez essa não é a melhor palavra, mas uma egrégora, né, uma irmandade, né, da linda, das bruxas, dançarinas, das mulheres, das druidas, oprimida, queimada, perseguida, e o quanto isso aparece nessas histórias.
Só que cada ponto que a gente faz, cada raio que é curado, cada lágrima que cai de cada pessoa que tem a coragem de se tornar instrumento para isso, aquele raio no campo vibratório, se você pudesse enxergar a matriz ali, que está ali como uma música ressoando assim, ele abre e ele mexe no campo quântico, na matrix, e aí começa a emanar para esse mundo físico uma nova causa, uma nova consequência. Então, cada lágrima nossa, cada decisão nossa, cada sorriso nosso, cada aprendizagem nossa, cada investimento nosso para unir essas coisas tão sagradas, reverbera na humanidade. Eu vou te convidar para um último movimento. Eu adoraria falar por horas, e a informação que está me vindo aqui é para a gente fazer um último movimento. Nesse movimento, eu queria te convidar para fechar os olhos um pouquinho, se tudo bem para você, fazer algumas respirações profundas, solicitar a presença de todas as egrégoras que dão suporte, solicitar a presença dos animais de poder, dos curadores, dos venenos, dos elementos da natureza, das ervas, das danças, dos campos. Solicitar a presença das consciências que de alguma forma solicitaram que esta conversa acontecesse. Tudo isso numa grande constelação onde você se coloca neste momento do tempo com a sua autoridade, permite estar no seu comando e aberta, onde todos nós fazemos parte. A planeta Terra que pede a sua própria cura, as mulheres e homens que pedem a sua própria cura, todas as pessoas ouvindo e conectadas a esta live de forma temporal e atemporal, e tudo aquilo que foi solicitado na ancestralidade. E você, neste campo, como instrumento de voz, o que este campo está pedindo? Assim como numa constelação, ele pede às vezes, eu preciso da coragem, eu preciso disso, eu preciso disso. Eu vejo um número imenso de curadores se abrindo para operarem nesse planeta como um todo, e de pessoas que não punham esse processo de cura no centro da sua vida, se abrindo para isso. Seja quem for a consciência ou a egrégora ou o campo que solicitou esta conversa, o que está sendo solicitado neste campo? Se esta fosse uma constelação onde todas as pessoas dessa live estão envolvidas, quais seriam os movimentos? É um movimento de assumir a autoridade. De trazer para si a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Você que já tem consciência, você que teve um chamado, que tem o conhecimento, precisa colocar isso para mais pessoas. Precisa assumir a responsabilidade que você veio fazer. O quanto você se permite ser instrumento de cura, verdadeiramente. O quanto você se expõe com aquilo que acredita de verdade. O quanto você deixa os outros verem a sua verdade. Às vezes é um medo do julgamento. E o que vem para mim é o raio 1. É o raio 1 para que a gente aceite e tire os julgamentos que a gente tem. Pois a gente só leva o outro até onde a gente já foi. E se eu ainda tenho julgamento que eu faço, eu não consigo trazer o outro até esse lugar. O que vem para mim é isso. E se essas pessoas agora, esse campo, está precisando de um recurso que esteja perto deles, disponível, para que esse não julgamento possa ser o primeiro passo para que eu me torne aquilo, instrumento, que recurso é esse e de onde ele pode vir de forma simples, acessível, agora para esse sistema?
O recurso é a liberdade. É a liberdade de ser quem é. O recurso é buscar na sua criança, aquela que queria resolver o mundo, aquela que queria ser livre, aquela que queria colocar os seus sonhos. O quanto desses sonhos você realmente realizou? O recurso é a liberdade de ser quem você é, de assumir o seu papel no mundo. Esse é o recurso. É a sua criança. Lembra dela, busca ela, olha para os olhos dela agora e pergunta para ela se ela está feliz com o adulto que você se tornou. E o que você pode pegar de recurso nessa sua criança para que você faça o que precisa ser feito. O que ela te diz? Olha nos olhos dela e pergunta. É dali que vai vir a resposta. Ela sabe. Você sabe. Você sabe. É dessa forma, com essa pergunta que a gente finaliza. Eu gostaria de abrir espaço para honrar não só a ancestralidade de família, mas a ancestralidade de todos os mentores que continuam incansavelmente assoprando e aceitando, inclusive não julgando os nossos erros de mortais e humanos comuns, e que continuam incansavelmente mantendo a sua linearidade para nos dar instrumentos e passos para que possamos ser canais desse espaço. Nos vemos em breve no Congresso, dias 10 e 11. Nos vemos no Area Coaching Cura dos Instintos em outubro. E seguimos com uma alegria imensa. Eu queria que você soubesse que por alguma razão quase que um comando me veio de que essa conversa precisava acontecer e ela tem muito a ver com a expansão também de todos que estão aqui, mas da sua potência e do seu trabalho, ou pelo menos do que vem através de ti e todos aqueles. Mas este foi um dos chamados que ficaram muito claros aqui. A todos vocês, principalmente a você, pela oportunidade de me ensinar tanto. Sou grata. Convidar para cada um também para quando a gente fechar, não sair direto desse campo. Permanece aí respirando 5, 10, 15 minutos, deixando que a ancestralidade, os mentores trabalhem em você para que a respiração aumente e para que cada palavra, para que cada imagem, para que cada memória, som, sensação possa se alocar no teu corpo físico, célula depois de célula, fibra muscular depois de fibra muscular, para que você possa abrir os teus olhos e sair desse espaço somente quando estiver embrenhado na tua pele que você recebeu da terra, no teu sangue, exatamente o que você precisava hoje, porque se você está aqui, não foi à toa. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Vou deixar só alguns momentos em silêncio meu e da Rê. Quem quiser escrever alguma coisa, contar alguma coisa, enquanto a gente deixa esse campo se fechar.